Amém. Nossas crianças podem sair. Eu quero estimular você, pai, mãe, traga o seu filho para todas as atividades que a nossa igreja tem, direcionadas às nossas crianças. Nós temos os amigos de missões, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Temos atividades aqui para que o seu filho cresça aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a amar a Deus e a servir a Deus com gratidão no seu coração. Então, não perca essa oportunidade de trazer o seu filho, sua filha, para estar aqui no seio da igreja. A gente descobriu que a pastora Tânia é uma artista, né? Se você for ali na sala dos juniores, vai ver ali o painel que ela e o Giovanni pintaram. Ali teve ali a cooperação da Eliane também. Juntaram os artistas da igreja, fizeram ali uma parede linda, um painel muito lindo ali na sala dos juniores. E é tudo feito com muito carinho, com amor para as crianças. Então, quero pedir que você ore, que você venha somar esforços com aqueles que estão trabalhando com as crianças, trabalhando com os embaixadores, trabalhando com as mensageiras. É uma oportunidade de servir. Então, aqui tem trabalho para geral. É só você se apresentar e você vai ver ali o quanto há para fazer aqui na obra do Senhor. Deus quer usar a sua vida, né, para abençoar a vida das pessoas que carecem do amor e da graça de Deus. Bom, quero convidar você, nessa noite, a acessar a sua Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os 12 versículos do capítulo 4 de Tiago. Palavra de Deus, a carta do Tiago, uma das primeiras cartas, livros do Novo Testamento que foram escritos, logo ali no início, década de 50 da era cristã, quando Tiago escreve essa carta para os nossos irmãos que haviam sido dispersos por conta da perseguição que começou contra os cristãos, e o povo começou a se espalhar por várias regiões, e Tiago então escreve a esses irmãos, nossos irmãos em Cristo. E essa carta é muito rica, muito cheia de ensinamentos para nós nos dias de hoje. E nós vamos ler Tiago capítulo 4. A partir do versículo 1 até o versículo 12 diz assim: De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Paizinho, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor aplique os ensinamentos da tua palavra ao coração de cada um de nós aqui. A começar por mim, Senhor. Fala, Pai, e nos desafia nessa noite a uma vida submissa ao Senhor. Fica conosco e fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é submissão ou soberba.
o coração diante de Deus. Deus, ele é onisciente. Eu sempre digo isso todos os domingos. Deus, ele é onisciente. Tem 3 atributos de Deus que só ele tem: onisciência, onipotência e onipresença. A onisciência é que Deus conhece tudo. Deus sabe tudo que está no nosso coração. A Bíblia diz que a palavra que nós pensamos e não falamos, Deus a conhece. Deus, ele nos sonda no mais profundo da nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é verdade e o que não é verdade na nossa vida. Ele sabe aquilo que é autêntico e aquilo que é apenas aparência. Deus é onisciente e conhece o futuro. Eu e você não o conhecemos. Nós, às vezes, projetamos e planejamos algumas coisas, mas Deus é quem sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é também onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Não há nenhum poder que se compare ao poder de Deus. Não há nenhum nome que se compare ao nome de Deus. Não há nenhuma autoridade que se compare à autoridade de Deus. Você crê nisso? Amém. Ele é onipotente. E nenhuma luta que eu e você enfrentamos pode superar o poder de Deus. Ele é todo-poderoso. Deus também é onipresente. Isso significa que Ele está em todo lugar que Ele deseja estar. Ele está conosco por onde formos. Ele está conosco aqui, nesse lugar agora, nesse endereço aqui, Rua Madame Mariana, 116. Mas Deus também está com você, aí você que participa conosco desse culto pela internet. Deus também está conosco por onde formos. Ele é Deus onipresente. E essa deve ser a nossa confiança nesse Deus onipresente, onipotente, onisciente, que conhece todas as nossas lutas, também todas as nossas alegrias. E nós vivemos um tempo hoje, tempo do dia de hoje, muito desafiador. A violência, ela tomou proporções incríveis, incontroláveis. Nós estamos vivendo um tempo de guerras. A história da humanidade é marcada por guerras, e as guerras que estão acontecendo nos dias de hoje devem nos deixar muito preocupados com tudo que está acontecendo. E quando a gente olha a motivação das guerras, a gente percebe que muitas dessas guerras são motivadas pela sede de poder e de domínio. Pessoas que querem controlar as vidas dos outros. A gente vê essa violência urbana. Nós que vivemos no Rio de Janeiro, nós vivemos num estado de guerra civil. É o tempo inteiro. Semana passada teve um dia, eu estava pronto para vir para a igreja de manhã, uma terça-feira, começou um confronto, e aí a orientação era: não passem pela Brasil, não passem pela linha vermelha, e eu não pude vir para a igreja, até terminar todo o BO que estava rolando ali. O nosso direito de ir e vir está aí sendo cerceado pela violência. Vidas são ceifadas por um telefone celular, por uma coisa descartável. É um nível de violência muito grande. Esse nível de violência chega aos lares e chega ao seio da igreja. Tiago, quando escreve essa carta, ele não está escrevendo essa carta aos não crentes. Ele está escrevendo aos nossos irmãos cristãos do primeiro século, mais ou menos ali 52, 54 depois de Cristo. Ou seja, um pouco mais de 19 a 20 anos depois que o Senhor morreu naquela cruz por nós, ressuscitou e ascendeu aos céus. Era o início da era cristã. E os nossos irmãos já brigavam naquele tempo uns com os outros. Hoje também rola isso. Não aqui em Heliópolis, né? Mas talvez lá na França, rola um BO entre uns irmãos ou outros aí. Então, Tiago, ele está escrevendo e mostrando que a igreja, desde o início, ela não estava isenta de algumas dissensões, de algumas lutas. Mas a raiz de todas elas estava no coração das pessoas. Estava nos desejos de cada um. Os conflitos, os maiores conflitos, na verdade, eles não nascem fora, eles nascem dentro do coração das pessoas. Aquela briga que rola lá na sua casa, ela começa onde? No seu coração, na sua mente. O inimigo ali trabalhando para você pensar de uma maneira diferente, desejar ali uma discussão. E sabe, quando a gente não tem sabedoria para dominar e exercer a mordomia do pensamento e das palavras, a gente pensa e faz coisas que ferem as pessoas a quem a gente mais ama. E aí já falou, aí já fez, pediu perdão, mas ficou a marca. Cicatriza, mas a marca fica ali. Às vezes a dor ecoa por vários anos.
as mágoas e os rancores de tudo que começou dentro do coração. Então, irmãos, os maiores conflitos começam dentro da gente mesmo. E toda vez que eu e você temos ali o desejo de brigar por alguma coisa, a nossa maneira de lutar é de joelhos diante do Senhor. É derramando a nossa vida diante do Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor que é o justo juiz, que julga de maneira perfeita as causas, interceda por mim. Lute essa luta por mim. Me dê sabedoria. Me dê domínio próprio. Controla a língua. O próprio Tiago que diz: gente, às vezes vocês deixam que esse órgão pequenininho que é a língua destrua toda a vida de vocês. Está aí na carta do Tiago falando sobre isso. E às vezes a gente fala uma coisa, se arrepende, mas já falou. Alguns até torcem para que o outro não tenha ouvido, mas aí já ouviu. E assim começa, né? E aí Tiago faz uma pergunta que é retórica, mas que é muito importante ali. Onde é que começam as guerras e as contendas entre vocês? E ele mesmo responde: será que não é dentro aí do coração de vocês? Não é dentro das paixões que estão dentro do seu coração? Porque quando o meu coração está tomado por desejos desordenados, segundo a visão de Deus, então nem a minha vida toda começa a fazer estragos na vida das pessoas ao meu redor. Gente ferida, fere. Por isso, o cuidado em todo momento, o chamado que o Tiago faz aqui, para que eu e você possamos experimentar o arrependimento sobre aquilo que o nosso coração deseja muitas vezes e que acaba destruindo a comunhão na nossa casa, a amizade verdadeira com os amigos, a comunhão como irmãos na igreja, e a comunhão como povo de Deus em todo o momento, porque muitas vezes o problema não está naquilo que nós falamos, mas a maneira como nós falamos, a falta da sabedoria e às vezes a oportunidade errada. Quer ver só uma coisa? A esposa quer fazer um DR na hora do jogo, do futebol do marido. E aí o cara diz assim, alguns, né, que são assim muito fissurados: amor, pode ser depois, daqui a 15 minutos termina a partida. Tem que ser agora. É o momento errado. Ainda mais se o time do indivíduo estiver perdendo. Então, esposa, espera um cadinho aí acabar o jogo. São só 90 minutos, 100, né, alguma coisa assim. Vai passar rápido. E como as mulheres têm uma memória privilegiada, elas sempre se lembram, não é? Você não vai esquecer, então espera um cadinho. Às vezes a gente não tem a sabedoria de falar na hora, o filho vai pedir uma coisa para o pai e para a mãe, que não está na hora boa, aí toma um não e fica ali daquele jeito, mas não pôde, não soube aproveitar a oportunidade certa para falar, do jeito certo. Tiago, quando escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que estava sofrendo. Era uma igreja que estava sofrendo uma perseguição muito cruel, uma perseguição da sociedade. Era uma igreja que sofria pressão. O cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo. Jesus, judeu, o sacerdote, o sumo sacerdote ali, e toda a liderança, então, do cristianismo surge dentro do judaísmo. E quando, então, o cristianismo começa a crescer e as pessoas começam a reconhecer a majestade e a divindade de Jesus, começa uma perseguição pelos próprios judeus. E começa uma perseguição pelo Império Romano. Então, era perseguição dos dois lados. E a palavra de Deus, o cristianismo, começa a ensinar o homem, o ser humano, a integridade, a honra, o zelo, a integridade moral, uma conduta sexual santa e consagrada a Deus, numa sociedade promíscua, numa sociedade corrupta, numa sociedade onde o Império Romano conquistava tudo pela força do braço. E começa a surgir uma religião dizendo que há um poder soberano muito maior que o braço do imperador, que exigia ser ali, então, adorado como Deus. E nesse contexto, a igreja do Senhor deveria ter uma identidade espiritual. Um povo unido. Um povo que vivia de acordo com a fé que professava. Um povo, então, submisso a Deus. Um povo obediente ao Senhor. Um povo, então, que
tinha práticas diferentes da sociedade. E por ser um povo que buscava isso, também sofria pressão da sociedade. E essa é a realidade minha e sua hoje. Quando a gente consagra a vida a Deus e quer viver, e quando um jovem é consagrado a Deus e diz para os seus amigos, eu vou viver em santidade sexual e vou me guardar para ter relação sexual só depois do casamento, muitos amigos, colegas, amigos entre aspas, vão dizer, você é doido, você é doida, que história é essa? Porque a Bíblia me ensina a buscar a santidade. E a Bíblia, escrita milhares de anos atrás, deixa isso para lá. Não tem nada a ver, todo mundo faz, por que você não? Quando o marido rejeita uma oportunidade de trair a esposa, é apontado pelos amigos dizendo, será que não é macho? E assim, é ali ridicularizado pelos amigos. Toda vez que eu e você tomamos uma decisão de sermos fiéis ao Senhor, as pessoas vão rir de nós. Contudo, as mesmas pessoas que riem de nós pela nossa busca de santidade a Deus, vêm pedir as nossas orações quando a chapa esquenta. Ora por mim aí, fala aí com esse seu Deus. São as mesmas pessoas. E o que o Tiago está dizendo para mim e para você é que nós devemos manter uma identidade de um povo de Deus, um povo submisso, um povo que não é soberbo, um povo que é humilde, um povo que se derrama diante do Senhor. Porque a igreja estava vivendo ali, ela estava ali na sociedade, mas ela tinha uma amizade muito grande com o mundo. Ela vivia praticando coisas que a sociedade praticava e que eram condenadas pela palavra de Deus. Havia um povo que orava, mas pedia, e Tiago diz, vocês pedem mal, que vocês estão pedindo para o seu próprio prazer, por isso que não estão recebendo. Havia uma língua afiada do povo ali, mas havia pouco arrependimento. E ao invés de um povo vivendo em comunhão, havia ali um distanciamento. Tiago, ele era direto. Esse texto que a gente leu aqui, ele é duro. É duro, ele diz assim, adúlteros. Usa a palavra forte aqui. Mas porque o apóstolo estava ali, esperando que o povo de Deus, vivendo ali há poucos anos da crucificação e ressurreição de Jesus, tivessem ainda em suas mentes e corações muito clara a expressão de amor de Deus pela humanidade. Deus mandou seu único filho para morrer e ressuscitar por nós, para pagar pelos nossos pecados, e Ele nos chama então a encarar uma batalha. A batalha mais perigosa da nossa vida. E sabe qual é a batalha mais perigosa da nossa vida? Não é entrar no Castelar ou no Complexo do Alemão, na Vila Kennedy. A batalha mais complexa da nossa vida é a batalha dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo certa vez diz assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a batalha mais difícil. É a batalha contra o meu eu, contra o velho homem, que tenta aflorar todos os dias na nossa vida. Quando nós lemos esse texto, em primeiro lugar, nós aprendemos que o conflito na nossa vida começa dentro do coração. Tiago diz assim, em versículo 1, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Tiago não está falando da batalha contra o imperador. Tiago não está falando da batalha contra o governo, ou contra os judeus, ou contra a sociedade. Mas a batalha dentro de mim mesmo. Dentro de mim mesmo contra os meus desejos e as minhas prioridades pessoais. Quantas vezes, você não precisa responder nem levantar a mão, mas só para você, quantas vezes você fez uma escolha pensando só em você e deixando de lado o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, as pessoas a quem você ama? Quantas vezes as suas necessidades tiveram prioridade no seu coração do que as necessidades do outro? É a batalha dentro de nós mesmos. Essa é a origem, porque a origem das nossas lutas não está nas circunstâncias externas,
mas está naquilo que está dentro do nosso coração. Às vezes as mágoas, as frustrações, as tristezas, as experiências boas e ruins do passado que nos empurram para viver de uma determinada maneira. Mas Tiago, ele diz, olha, guerra, conflitos, ele usa uma palavra aqui que evoca uma hostilidade contínua. Sabe, não que tem aqui, mas aí você conhece alguém que gosta de brigar, que gosta de discutir, que é aquela pessoa do contra, que sempre que você fala, vamos para o sul, a pessoa quer ir para o norte. Então vamos para o norte, agora eu quero ir para o sul. Sabe, não que exista aqui na nossa comunidade de fé, mas existe por aí essa pessoa que a predisposição dela é sempre o não. A primeira resposta é sempre o não. É sempre o contra, é sempre, ó, isso não vai dar certo, não, por aí não vai, não, por aqui é melhor, e sempre ele que tem ali a melhor ideia. É uma pessoa predisposta a brigar, a discutir o tempo inteiro pelo seu próprio interesse. Aqui Tiago fala sobre essas brigas constantes, e brigas motivadas pelos meus desejos. A palavra que Tiago usa aqui, ela é a mesma raiz da palavra hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? Aquela pessoa, ela é egoísta. Ela tem que ser o centro de tudo. Ela precisa atrair, ela quer se sentir desejada sexualmente mesmo. Quer que todos estejam ali olhando para ela quer ser o foco de tudo ali. Então, são pessoas que brigam para serem o centro da vida das pessoas ao seu redor. E eu e você devemos tomar cuidado com isso, porque os conflitos começam dentro do nosso coração. É uma batalha interior o tempo inteiro. Tiago está dizendo assim, vamos combinar uma coisa aqui, o problema não é o outro, o problema começa em você. O problema está dentro do seu coração, de um coração que não é rendido diante do Senhor. Normalmente, quando a gente vai para um aconselhamento, normalmente a pessoa, ela relata os defeitos do outro. Raros são aqueles que sentam num gabinete pastoral dizendo, eu sou o culpado, eu errei, eu vacilei. Não, ou sempre o outro que tem a culpa, sempre o outro que é ali o responsável. E aí Tiago diz, olha para dentro de você, quantos problemas e lutas você tem criado por conta dos seus desejos, por conta das suas necessidades. Tiago continua dizendo no versículo 2, vocês cobiçam coisas. Aqui não é a cobiça material, mas aqui é o desejo, realmente ali, esse espírito de querer sempre vencer, sempre estar certo, sempre ter a razão, sempre ser o centro, sempre ser o visto. Esse desejo destrói casamentos, destrói a intimidade entre pais e filhos. Tiago diz, vocês fazem tudo isso e vocês pedem mal para gastar tudo com seus próprios prazeres. Quantas vezes a gente dá a prioridade à nossa vontade? E nem sempre a gente submete a nossa vontade à direção de Deus. Não importa o que Deus diga, é isso que eu quero. Senhor, depois Ele vai dar um jeito, Ele vai me abençoar. Senhor, eu faço a escolha e depois o Senhor acerta todas as coisas erradas que eu fizer. Deus, Ele é compassivo e misericordioso. Mas a nossa relação com Ele não deve ser de definir para Ele aquilo que nós queremos, mas sim entender aquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus devem analisar o seu coração e perguntar a si mesmos, o que tem movido os desejos do meu coração? O que eu tenho buscado diante de Deus? A direção para ser uma mulher sábia, a direção para ser um marido que é o sacerdote do lar, a direção para ser um pai que é modelo de vida para os filhos, a direção para ser um filho que honra seu pai e a sua mãe. E atua então com essa prioridade, glorificar o nome do Senhor. Um coração submisso, ele então se derrama diante do Senhor,
mas um coração soberbo quer impor a Deus a sua própria vontade. E se eu quero impor a Deus a minha vontade, então eu imponho a minha vontade às pessoas na minha casa, às pessoas que estudam comigo, que trabalham comigo, porque eu quero ser o centro. Tiago está dizendo, é aí que começa o perigo na sua vida. Quando você deseja ser o centro de tudo. Quando nós lemos esse texto em segundo lugar, o texto diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. No versículo 4 ele diz assim, e começa com uma palavra dura: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aqui há um desafio para mim e para você. Porque Tiago ele está dizendo que nesse trecho tão duro, que a gente não vai gostar de ser chamado de adúltero. Adúltero eu nunca traí meu cônjuge. Mas já traiu a Deus? Já fez algo contra o propósito de Deus para a sua vida? É disso que Tiago está dizendo. Já está copiando as práticas do mundo? As questões materiais estão sendo mais importantes que as espirituais? A prosperidade material está vindo antes da espiritual, então eu estou acumulando tesouro onde a traça pode corroer. E a palavra diz que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Se o meu tesouro está nas coisas, nunca o meu tesouro será o Senhor, o Criador de todas as coisas. E sempre nas coisas. Ao passo que o que a Bíblia me ensina é que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Isso é fidelidade ao Senhor ali. Tiago está falando de um adultério espiritual. Ele não está falando para uma pessoa, mas para uma comunidade ali, que estava vivendo de uma maneira diferente dos propósitos de Deus a cada momento, sem buscar ali o entendimento do Senhor. E ele usa um termo aqui, amizade com o mundo. Ele usa a palavra cosmos aqui, para representar não o mundo, a natureza, a criação, mas os princípios e os valores do mundo. Essa amizade com essas práticas do mundo, a promiscuidade sexual, a mentira, a desonestidade, a corrupção, a falta de uma vida honrada, íntegra diante do Senhor e das pessoas. Essa prática desse mundo que tudo pode te dar um jeitinho. Na vida cristã não tem essa história de dar um jeitinho. Ou eu sou fiel ou infiel a Deus. Não tem outro jeito. E Tiago está dizendo aqui, você tem uma filia cosmo, ou seja, você tem uma amizade, você tem um apreço. Você gosta dos valores do mundo. Você tem um interesse por isso. Você gosta de se aproximar disso. Você gosta de se aproximar dessas práticas. Ele está sendo firme dizendo ali, ó, não tem jeito. Ou você é amigo, ou você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Só que ele diz assim, no versículo 4, ele diz assim, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Sabe o que ele está dizendo com isso? É sua escolha. É você quem escolhe. Quando você quer ser amigo do mundo, você está fazendo de você mesmo um inimigo de Deus. Não são os outros. Os seus amigos na faculdade, no trabalho, na escola, na vizinhança, podem te pressionar a ceder. Mas como nós aprendemos aqui no CDR, filhinho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. A escolha por ceder é tua, é minha. Então somos nós que nos fazemos inimigos de Deus. Quando nós protelamos os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos chama e diz, vem aqui, servo, que eu tenho um ministério para tu me servir. Não, Senhor, agora não. Agora eu vou lá, vou fazer igual aquele jovem. Não, eu vou lá, resolver um BO com os meus pais, depois eu volto aqui. Não, eu estou te chamando agora. Não, eu vou lá vender minhas coisas, não. Eu tenho que fazer igual o profeta, ele foi chamado, ele se desfez dos bois e de tudo mais, e seguiu, e obedeceu. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Jovens, adolescentes, adultos, melhor idade. Você está cedendo aos convites do mundo?
Você está acreditando naquela frase, isso não tem nada a ver. Se você está fazendo isso, você está fazendo de você mesmo um inimigo de Deus. E não adianta você cobrar que os outros ao seu redor não vivam assim, se você vive assim. Porque, na verdade, eu sou o primeiro a viver dessa forma. Eu que vou fazer as minhas escolhas. Tiago está dizendo que há uma intencionalidade. Eu sei que isso que eu estou fazendo não agrada a Deus, mas eu quero buscar o meu prazer, porque isso me dá prazer. Depois eu peço perdão a Deus, e Ele vai me perdoar, e vai me dar uma chance de alinhar tudo de novo. Mas agora eu quero esse prazer. Agora eu quero essa vontade. Eu quero fazer desta maneira. Quantas vezes a gente ouve isso? Ah, pastor, eu vou dar um tempo aqui, que agora eu quero curtir um pouco a vida. Depois eu volto. Eu vou lá fora. Eu vou ser igual o filho pródigo. Eu vou pegar a minha herança antecipada e o termo que Tiago usa aqui, de gastar, não é quando ele fala, vocês não recebem porque vocês pedem para gastarem seus prazeres, é o mesmo termo que Jesus usa na parábola do filho pródigo, para desperdiçar tudo que Deus me dá com aquilo que eu quero para mim, e não entendendo e nem buscando entender o que Deus quer para mim. E aí Tiago vira e lembra a mim e a você o seguinte: Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele é ciumento. Deus, Ele não quer dividir o coração com ninguém. É meu ou não é? Eu não vou ocupar a metade. Eu não vou ocupar 40%. Eu não vou ocupar 80%. Ou é tudo, ou é nada. Deus, Ele é zeloso. Ele diz assim, Ele tem ciúmes sim. E aí, Tiago, ele dá um adjetivo para esses ciúmes. Deus tem fortes ciúmes. Deus, Ele não admite compartilhar o seu espaço, o espaço do meu coração com as trevas. Ele é luz. Ou Ele é luz e faz de mim, de você, luz. Ou então nós estamos sem luz e vivemos então nas trevas. Deus, Ele quer exclusividade. E quando Deus tem exclusividade, Ele tem prioridade. Ele é o primeiro. Senhor, é tudo para Ti. Como nós cantamos muitas vezes, tudo que eu tenho é seu. Minha casa, meu dinheiro, né? Tudo é seu. Será? Cantar a canção é fácil. Tocá-la, para aqueles que têm o dom, para mim é difícil. Mas para quem tem o dom, é fácil. Mas viver é o desafio. Porque esse desafio começa no meu coração. De poder viver segundo a vontade do Senhor. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele não tolera alianças duplas. O cristão não tem alianças duplas. Ele não tem uma aliança com Deus e uma aliança com o mundo. Ou ele vive a vontade de Deus, ou ele está vivendo a vontade do mundo. Não tem meio termo nessa história. Não dá para fazer café com leite. Ou é café ou é leite. Ou é Deus ou não é Deus. É assim. É Ele quem domina. Se não é Ele que domina, tem alguma coisa errada. Mas Tiago, ele descreve isso, mas no versículo 6 ele vira e diz, mas Deus, Ele te dá graça. O que é graça? Ah, pastor, é mole. É o dom que eu não mereço. É o presente que eu não mereço. Claro, é exatamente isso. A graça é a marca do amor de Deus alcançando a minha vida. Entendendo que eu não mereço esse amor, mas Ele continua me amando em todo momento. Graça não é indiferença. Deus não está fingindo que não vê os nossos erros. É que o seu amor por mim e por você é tão grande, é tão poderoso, que encobre todas as nossas falhas. E Ele nos perdoa. Ele estende a sua mão divina para dizer assim, você caiu, mas eu estou aqui para te levantar. Você perdeu, mas eu estou aqui para te fortalecer e fazer de você mais do que vencedor. Não porque você é bonzinho, mas é porque eu te amo e essa graça é para você. Esse presente que você não merece, eu já preparei para você. Tiago diz, Ele concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está no versículo 6. Então, o que Tiago está dizendo é que quando eu me humilho diante do Senhor, e digo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Teu perdão, Senhor, eu preciso da Tua graça,
Senhor, eu preciso de mais uma chance para começar novamente. O Senhor me dá essa chance. O Senhor estende a mão. O Senhor, Ele cuida de mim e de você. Tiago, então ele começa a apresentar aqui um caminho para eu me reconciliar com Deus. Ele descreve esse quadro tão feio, de pessoas que tentam fazer uma aliança dupla com Deus, está meio lá, meio aqui, e Deus não admite isso. E Tiago, então, a partir do versículo 7, ele começa o caminho da restauração. Eu e você, e ele diz, todos vocês estão perdidos, são orgulhosos, são soberbos, tem aí os seus desejos, tem aí uma aliança dupla diante do Senhor, mas tem aqui agora um caminho, e ele começa o caminho no versículo 7, dizendo assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa, e esse é o caminho da restauração, quando eu me submeto ao Senhor, quando eu começo o caminho da cura, o caminho da restauração, o caminho do recomeço, quando eu então, dessa forma, me submeto diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser completamente teu. Senhor, eu quero alinhar a minha vida à tua vontade. Senhor, eu quero me submeter a ti em todo momento. É nesse ato que começa então ali uma restauração, quando há um arrependimento, quando há uma purificação das minhas mãos e do meu coração, quando há uma quebra muito grande no meu interior diante do Senhor. As mãos representam aqui as nossas ações, e o coração representa aqui os nossos sentimentos, as nossas intenções. Purificar as mãos e os corações significa: Senhor, me limpa por dentro tudo que eu sou, para que as minhas ações demonstrem que eu pertenço a Ti. As minhas mãos agindo como fruto de um coração purificado, de um coração que se submete, de um coração que se rende diante do Senhor. É como se Tiago estivesse dizendo: parem de lutar, vocês estão aí buscando serem inimigos de Deus, parem de lutar com Deus, purifiquem os seus corações, suas mãos serão limpas, o seu sentimento, o seu pensamento e as suas ações, ou seja, toda a sua vida, toda uma vida submetida ao Senhor, toda uma vida em humildade diante do Senhor. E Tiago, ele usa aqui exatamente esse desafio para mim e para você, porque quando eu me submeto a Deus, rendo minha vida a Deus, rendo meu coração a Deus, tudo que eu penso, eu sinto e desejo e anseio diante do Senhor, e tudo aquilo que eu faço diante do Senhor, quando eu rendo tudo isso para Ele, o inimigo, ele não tem autoridade sobre a minha vida, e quando ele percebe que não tem força para me vencer, ele mete o pé, ele foge, porque ele sabe que não vai conseguir tragar a minha vida, não por minha própria força, mas porque eu me submeti ao Senhor em todo momento. Senhor, limpa as minhas mãos, purifica meu coração é consagrado ao Senhor. Tiago está exortando a mim e a você a uma transformação interna para mudar o que todo mundo vê. É uma purificação interna do que tem dentro de mim, para que isso transpareça diante daquilo que as pessoas veem. Uma coerência entre o que eu digo que sou e o que realmente eu sou. Mas sabe quando começa isso? Quando eu me quebranto diante do Senhor. Versículo 10, Tiago diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vai purificar os seus corações, e Ele vai limpar as suas mãos, e tudo que vocês pensam, sentem, desejam e fazem, vão glorificar o nome do Senhor, e porque glorificam o nome do Senhor, serão como luz, e sendo como luz serão referência, serão exaltados, serão vistos, mas não vistos agora do jeito inicial, eu quero ser visto, mas agora vistos como um bom exemplo, como uma boa referência, como um exemplo da fidelidade de Deus
que nos transforma. A palavra usada aqui para exaltar é honrar. Talvez esteja aí na sua versão como honrar. Indica uma ação onde eu pego alguém que está caído e levanto. É isso que Deus faz quando eu me humilho diante dEle, quando eu me prostro diante dEle, de joelhos, dizendo: Senhor, eu quero viver os Teus propósitos. Deus, Ele me ergue, purificando o meu coração, limpando as minhas mãos, para que a minha vida seja moldada tão somente por Ele. Aquele que Tiago, no final desse trecho, lembra: o único que é legislador e juiz. O único que pode destruir tudo, mas que resolveu te dar graça. O único que pode fazer da nossa vida um pó ou um castelo. Ele resolve edificar a nossa vida quando nós nos colocamos diante dele. Tiago, ele encerra esse trecho falando daqueles que falam mal dos seus irmãos, porque sabe qual é uma estratégia para eu desviar os olhos das pessoas dos meus erros? É apontar os erros do outro. E aí eu aponto os erros do outro como que para jogar uma cortina de fumaça com relação aos meus próprios erros. E não é isso que eu e você devemos fazer. Por isso Tiago diz antes disso: purifique seu coração, limpe as suas mãos, para de apontar para o outro. Por que você está se preocupando com a vida do outro, enquanto a sua está aí uma lambança? Por quanto você está preocupando com a sujeira do outro, a sua está na lama? De que adianta você mostrar a sujeira do outro, enquanto a sua está aqui? Jesus, ele fala sobre isso. Você está olhando o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que tem no seu. Tiago está dizendo: para de apontar o erro do outro. Antes disso, purifica teu coração. Às vezes, numa discussão de casal, o marido ou a esposa começa a apontar os erros do outro, e um monte de erros, e faz um monte de feridas, mas ele não aceita ouvir o cônjuge falando sobre os seus próprios erros. Esse é alguém que não tem um coração ensinável, que não quer aprender a melhorar como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. É mais fácil jogar a culpa no outro. Tiago está dizendo aqui: mata no peito, assume a tua responsabilidade, se submeta ao Senhor, se humilhe diante dEle, peça para Ele purificar seu coração, peça para Ele limpar as suas mãos, porque Ele é o único que pode julgar, mas ao invés de te condenar, Ele está pronto para te absolver. Ao invés de te jogar na perdição, Ele está pronto para te acolher. Ao invés de deixar você caído, Ele está pronto para te levantar. Ele está pronto para te restaurar. Ele está pronto para te dar uma chance de começar de novo. Ele está pronto para restaurar a sua força e a sua alegria. Ele está pronto para te capacitar a ser alguém com uma vida santificada, que todo dia se derrama diante dEle, para viver a vontade dEle e não mais a minha própria vontade. É uma atitude, é uma decisão. Eu posso escolher me render diante do Senhor, eu posso escolher ser um amigo do mundo e inimigo do Senhor. Cada um de nós aqui faz essa escolha. Todos os dias. Todos os dias, eu e você. E quando o Tiago nos exorta aqui, ele está me lembrando que não basta apenas eu dizer não ao mal. Eu tenho que dizer sim ao bem. Não basta apenas dizer não ao pecado, eu tenho que dizer sim ao Senhor que me santifica. Porque se eu digo só não ao pecado hoje, mas não digo sim ao Senhor que me fortifica, hoje eu digo não ao pecado, mas amanhã eu vou estar mais fraco e eu vou dizer um pode ser, e depois de amanhã eu vou dizer um sim para o pecado e um não para o Senhor. Mas quando eu digo um sim para o Senhor, quando eu me rendo diante dEle, é Ele quem me fortalece, para que amanhã eu diga não ao pecado, e depois de amanhã também, e eu continue resistindo ao mal, e Ele foge de mim, porque Ele não pode contra aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente. E só entra embaixo das asas do Onipotente aqueles que se humilham diante dEle. Esse texto nos lembra que o grande problema e os problemas da nossa vida começam dentro dos nossos próprios corações. É por isso que nós devemos nos examinar e nos derramar diante do Senhor, dizendo: me ajuda, Senhor. Eu não quero ser amigo do mundo e praticar o que o mundo pratica. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ter essa aliança só contigo. Eu não quero ter uma mente dividida. Eu não quero ter uma aliança dupla. Eu quero ter uma única aliança.
E essa aliança é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, por mais que a gente tenha feito péssimas escolhas no nosso passado, por mais que estejamos afundados na lama do pecado, Deus, Ele nos dá uma chance de deixar tudo isso para trás e sair para uma nova vida, e sair para um recomeço, e sair para uma vida restaurada. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Busquem ao Senhor, dependam dEle. Não há meio termo, ou há restauração, ou há ruína. Ou eu tenho edificação pela mão do Senhor, ou eu tenho destruição pela mão do diabo. Não tem meio termo. Ou eu tenho um caminho a seguir, ou eu estarei perdido. Ou eu tenho uma luz que me ilumina, ou eu estou no meio das trevas. Não tem meio termo. O Senhor está nos chamando para uma vida restaurada para Ele, uma vida submissa a Ele, uma vida de alguém que busca se aproximar dEle, somente dEle. O apelo aqui do Tiago é para mim e para você. Submeta-se a Deus. Aproxime-se de Deus. Dependa do Senhor. Viva em paz com Deus. Porque quando eu vivo em paz com Deus, eu experimento a paz de Deus, que excede todo entendimento. Há um convite para você nessa noite. E esse convite não é meu. Esse convite é do próprio Deus. Se humilhe diante de mim, se aproxime de mim, e eu vou me aproximar de você. E quando a gente faz isso, a gente vive o que o apóstolo Paulo declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é possível. Talvez você diga: pastor, isso é impossível para a minha vida. Não é. Basta uma decisão. Basta um desejo de mudança. Basta um desejo de começar de novo. Basta um desejo de uma oportunidade. E que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se submeta a Deus. Se aproxime dEle. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a sondar o seu coração nessa noite. Você acha que a vida das pessoas a quem você ama poderia ser um pouco melhor se você fosse um pouco diferente? Se você acha que Deus pode mudar você para mudar a sua casa, é hora de se submeter ao Senhor. O caminho da restauração começa com a submissão ao Senhor. Se nessa noite você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me submeter a Ti. Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero viver o Teu propósito. Eu não quero mais viver controlado pelos meus desejos. Eu quero que os meus anseios sejam controlados pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero ser uma esposa sábia, que edifica o meu lar. Senhor, eu quero ser um marido, que é um sacerdote do lar, que é um modelo de honra. Senhor, eu quero ser um pai, que é um exemplo para o filho. Eu quero ser um marido que protege a minha esposa. Eu quero ser uma esposa que zela pelo marido. Tiago está nos convidando nessa noite para um ato de consagração, para um ato de entrega, para um ato de submissão. Ele está dizendo: submeta-se a mim, porque eu sou o Deus que cria, que cura, que restaura, que constrói. E resista ao diabo, porque ele é aquele que fere, que destrói, que mata, que rouba. Confie em mim, porque eu tenho luz e amor. Não confie no diabo, que tem trevas e dor. Se submeta a mim, eu vou restaurar e fazer tudo novo. Mas Ele quer te manter naquilo que é velho, naquilo que é triste,
naquilo que destrói, naquilo que fere. Há restauração para a sua vida, e ela está nas mãos do próprio Deus, e Ele está aqui nesse lugar, e é Ele quem está chamando você para uma escolha, para uma decisão, pedindo: Senhor, me ajuda a recomeçar, me ajuda a melhorar, que comece em mim a mudança na minha casa, que eu volte para minha casa com um compromisso de viver diferente, de ser diferente, de ter outras palavras, outras ações, outros sentimentos. Purifica meu coração, para que os meus anseios, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades sejam submissas a Ti, e assim as minhas mãos limpas farão aquilo que Te honra e que Te agrada. Tudo isso é possível na sua vida e na minha vida. E quando eu preparava essa mensagem, o Senhor dizia para mim: eu quero mais de você. Tem muita coisa para melhorar aí. E ali naquele lugar de oração e de estudo da palavra, eu me rendi diante do Senhor, dizendo: está aqui, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a Tua. Eu não quero fazer escolhas pensando naquilo que eu desejo, Senhor, mas eu quero entender aquilo que o Senhor quer para mim. Eu não quero fazer escolhas baseadas no que os outros vão pensar de mim, mas eu quero fazer escolhas baseadas naquilo que o Senhor não somente pensa, mas fala sobre mim. Porque eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquele que o Senhor diz que eu sou. Quem é você diante de Deus? Há algo para consagrar para o Senhor nessa noite. Há algo para render aos pés do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Começa comigo, Senhor. Me perdoa, porque quantas vezes as lutas começaram por causa de escolhas equivocadas que eu fiz. Eu quero consertar isso, Senhor. Escolhas que eu fiz baseado nos meus desejos, Pai. Me dá a chance de começar de novo. Eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos cantar uma canção. E esse é o momento de rendição ao Senhor. Esse é o momento de você olhar e dizer: Senhor, olha tudo que tem aqui na minha vida, Senhor. E se o Senhor encontrar alguma coisa que não é boa, Senhor, transforma hoje. Talvez você nessa noite queira consagrar a sua vida ao Senhor, dizendo: está aqui a minha vida, Senhor. Talvez um casal nessa noite queira consagrar o seu relacionamento, pedindo: Senhor, toma a nossa casa. Ó Deus, restaura, resolve isso que não está bom, faz que fique melhor. Talvez um casal diga: Senhor, está tudo bem lá em casa, mas pode ser melhor, começa comigo. Enquanto nós estivemos cantando e pedindo: Senhor, me dá um coração igual ao Teu. Talvez essa seja a sua oração nessa noite: Senhor, me dá um coração igual ao Teu. E se você nessa noite quer pedir isso para o Senhor, enquanto a gente estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui. Talvez você queira consagrar o seu casamento, consagrar o seu relacionamento, consagrar a sua vida ao Senhor. Talvez você nessa noite pela primeira vez vai dizer: Senhor, eu quero submeter a minha vida a Ti, eu quero me entregar completamente a Ti, eu quero viver humilde diante de Ti, próximo do Senhor. Então muda tudo dentro de mim. Se você quer pedir isso ao Senhor nessa noite, pode sair do seu lugar e vir. Eu quero orar por você, encerrando esse tempo de culto aqui juntos, orando pela sua vida. Eu já estou aqui, e essa petição eu já fiz ao Senhor. Me ajuda a ser melhor marido para Carla, melhor pai para a galera toda que a gente tem, um avô que seja um modelo para os netos que estão chegando. Eu sou tão falho e imperfeito. Eu sou o primeiro a estar aqui pedindo: me ajuda, Senhor. Já tem gente aqui à frente. E você, enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir.
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você quer pedir isso para o Senhor? Sai do seu lugar e vem e diga: Senhor, se olhar para mim não vai achar muita coisa boa, Senhor. Transforma a minha vida. Começa comigo. Você que está aí, conselheiro, vem aqui à frente. Tem gente aqui à frente. Pra dentro de mim, nada encontrará. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você quer fazer esse pedido ao Senhor? Dá-me um coração, Senhor, disposto a obedecer. Se você nessa noite deseja assumir com o Senhor um compromisso, dizer: Senhor, eu quero dedicar a minha vida a Ti. O Senhor me deu tantos dons e talentos, e eu tenho deixado todos eles guardados, mas hoje eu quero colocar à Tua disposição para Te servir. Senhor, me dá essa disposição para obedecer, porque não é fácil obedecer a Tua palavra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para obedecer a palavra do Senhor. Você nessa noite quer pedir isso, Senhor? Mesmo enquanto eu estiver orando, você pode sair do seu lugar e dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero ter essa disposição de Te obedecer, por onde for, com quem eu estiver. Bendito Deus, nosso Pai, nós Te louvamos pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua palavra. À primeira vista, tão dura aos nossos corações, nos chamando de palavras fortes, que muitas vezes não gostamos de ouvir, mas a Tua palavra é viva e eficaz, e aplicada aos nossos corações, nos ensina a viver de uma maneira que agrade ao Teu coração. Ó Deus, obrigado por cada um que está aqui à frente, dizendo: Senhor, toma minha vida, restaura, me dá um recomeço, me ajuda. Gente que está aqui pela primeira vez, colocando a sua vida em Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, recebe e acolhe com os Teus braços de amor. Dá discernimento espiritual, Senhor, porque o inimigo prepara ciladas, prepara armadilhas para a nossa queda, mas o Teu Espírito Santo nos dá discernimento para entender cada uma delas e vencê-las pelo Teu poder maravilhoso. Por isso, Senhor,
estenda a tua mão sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada lar, aqui representado, de cada casamento, de cada relacionamento, Senhor. Ó Deus, que pais tenham sabedoria do Senhor para criarem os seus filhos, dando um exemplo de vida consagrada. Deus, que Tu tenha, Senhor Deus, a exclusividade de nossos corações, e assim busquemos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua vontade. Ó Senhor, dá sabedoria ao homem para ser o sacerdote do seu lar. Ó Deus, dá sabedoria à mulher para edificar a sua casa. Senhor, nos ajuda. Toma aqui os jovens que se consagram diante de Ti nessa noite, para que haja uma vida de santidade, para que haja uma vida que agrada Teu coração. Ó Deus, o Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas fraquezas, as brechas nas nossas vidas. Ó Espírito Santo, fecha cada uma dessas brechas, porque Tu és Deus onipotente e nenhuma delas pode vencer o Teu poder e a Tua graça. Senhor, Tu és também Deus onipresente. Nós vamos sair deste lugar, as pessoas vão se desconectar do canal da internet, mas o Senhor continuará conosco, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e nós dependemos da Tua presença, Senhor. Nós dependemos da Tua direção, nós dependemos da Tua proteção, Senhor. Fica conosco, Pai, por onde formos. Ó Senhor, dá-nos discernimento, para que nenhuma artimanha do mal prospere em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que está aqui nessa hora, a cada um que se conecta conosco, ó Pai. Que essa palavra, que é a Tua palavra, viva e eficaz, possa germinar no coração de cada um de nós e nos levar a fazer escolhas baseadas na Tua vontade e não mais nos nossos desejos. Perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos pecados, e nos ajuda, Senhor, porque nós dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos do Teu poder agindo em nós e através de nós, Pai. Fica conosco por onde formos, Pai, e ao longo desta semana, Pai, nos usa, Senhor, e toda vez que o inimigo tentar nos arrastar para longe da Tua vontade, possamos nos submeter a Ti, resistir e vencer para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos nessa noite, no nome que é sobre todo nome, no nome precioso, soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço para o irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus dê a você a cada dia a alegria no Senhor, que é a nossa força, em nome de Jesus.